para quem vai assistir depois. Quero começar me apresentando, então eu sou Benjamin, acho que já tive a oportunidade de estar aqui, alguns devem me conhecer, mas para quem não estava nas outras vezes, eu sou missionário aqui em Curitiba, no Jucu de Curitiba. Estou há 11 anos em missões e trabalho especificamente hoje numa escola cristã, que é o ministério aqui da base. Sou professor de História e coordenador do Ensino Fundamental 2. Gosto e trabalho muito com ensino bíblico, né? E lei e graça é um tema que eu sou apaixonado, gosto muito de dar. Eu sou de Manaus, Amazonas, mas eu cresci em Fortaleza, mas eu estou aqui no Paraná já há 10 anos, 12, não, melhor, 11 anos. Sou casado com a Denise, pai da Elisa, estou no quarto aqui da Elisa, da minha filha. Minha filha tem 3 anos, e atualmente estou aqui em Curitiba. Pois bem, eu gosto muito de trabalhar com o ensino, gosto de alguns livros particulares da Bíblia, gosto de me aprofundar em alguns temas, e sem dúvida a Lei e Graça é um dos temas que mais eu gosto de dar e abordar, porque ele resume muito bem o que é o Evangelho de Cristo, qual é o papel do cristão, e principalmente desmistifica muita coisa. Em primeiro lugar, esse tema não é muito conhecido entre os cristãos, não é muito abordado entre o povo de Deus. Sempre que eu vou dar aula desse tema em alguma igreja, eu tive agora em Blumenau, o final de semana retrasado, e muitos falaram, Benjamin, eu nem imaginava o que seria lei e graça. Quando geralmente a gente vai dar uma aula sobre Apocalipse, o indivíduo, a pessoa sabe o que vai ser trabalhado. Se a pessoa vai trabalhar sobre perdão, a pessoa já sabe o que vai ser trabalhado, só pelo título. Mas lei e graça não é um conceito muito comum entre o povo de Deus. Então, muitos chegaram para mim e disseram, nossa, nem imaginava o que seria abordado, só pelo título, né? Com o decorrer das ministrações, a gente entendeu o que de fato você queria trazer, o que significa lei e graça e como o cristão deve olhar esses dois conceitos. Então, primeiro, que não é um tema muito trabalhado no meio do povo de Deus. Segundo, quando se é abordado, geralmente não se é abordado adequadamente. Depois nós vamos ver que, infelizmente, esses são conceitos muito mal ensinados entre o povo de Deus. Então, eu gosto muito desse tema porque me desmistifica muita coisa, traz luz para muita coisa, não é sobre só conceitos teológicos, não é só sobre teologia sistemática, mas é principalmente sobre evangelho e a resposta que eu devo dar frente a esse evangelho que me alcançou, né? Então, eu vou dividir nosso tempo aqui em 3 partes. Primeiro, eu quero falar sobre a relação entre lei e graça. Será que são conceitos separados? Será que são conceitos que andam juntos? Como eles se relacionam? Depois, na segunda parte, eu vou trabalhar especificamente o que é a lei de Deus e como ela deve ser vista pelo cristão, qual é o objetivo da lei, e, por último, eu vou trabalhar, então, o que é a graça e qual o objetivo da graça de Deus, ok? Então, para darmos início, eu sempre gosto de começar minha aula fazendo pergunta para ouvir, para sondar como é que está com esse conceito trabalhado com os alunos. Eu sempre gosto de começar perguntando o que você entende por lei e o que você entende por graça. Geralmente a resposta é sempre a mesma, né? A lei, aí você pergunta, sinônimos de lei, como é que você vê lei na Bíblia? Geralmente as pessoas vêm com as mesmas respostas. Mandamentos, regras, Antigo Testamento, né? E sobre graça, o que você entende por graça? Graça é amor, graça é perdão, graça é salvação, e graça sempre associado ao Novo Testamento, não ao Antigo. Geralmente, essa é a leitura que o povo de Deus faz com esses dois conceitos. Lei, Antigo Testamento, e graça, Novo Testamento. Como se a graça houvesse sido inaugurada a partir de Jesus. Só que logo de início eu quero desconstruir essa ideia.
porque lei não é algo ruim de todo e graça também não é algo só bom de todo. E eu vou colocar entre aspas, tá? Porque a lei não é só restrita ao Antigo Testamento, vai ter muita lei no Novo, e graça não é restrito e exclusivo do Novo Testamento. Vai ter muito da graça no Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara para você que está assistindo é que lei e graça não são conceitos que andam separados. Lei não é algo exclusivo do antigo e graça não é algo exclusivo do novo. Elas se complementam e é um casamento perfeito, onde um aponta para o outro. A lei aponta para a graça e a graça me aponta para a lei. Depois você vai entender bem como é que funciona essa relação. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso: lei e graça andam juntos. É um casamento perfeito, se entrelaçam na dinâmica do reino de Deus. Prova disso, e eu quero convidar aí você a abrir a Bíblia comigo, está lá em Gênesis capítulo 3. Vou mostrar para vocês que lei e graça são conceitos que andam juntos e que desde o Éden, desde o início, lei e graça andam juntos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis 3, 7. Diz assim, ó. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pois bem, vamos recapitular um pouquinho da história. Adão e Eva pecam contra o Senhor, quebram uma lei, quebram um mandamento, que era de não comer o fruto do bem e do mal, no jardim do Éden. Então, a consequência era a morte. Essa deveria ser a consequência, né? Então, eles conhecem o pecado a partir da desobediência deles. Há uma separação entre o homem e Deus. Mesmo assim, é Deus quem vai em busca de Adão e Eva e pergunta para ele: onde é que vocês estão? E aí, então, Adão e Eva fazem uma roupa, porque diz o texto que eles tiveram medo de Deus. Medo porque haviam errado, medo e vergonha pela nudez que agora percebiam, perderam aquele estado de inocência. E diz o texto que eles se esconderam e fizeram roupas de folhas de figueira. Tá? Pois bem, no capítulo 3, versículo 21, vai dizer que Deus fez vestimenta de peles para Adão e Eva e os vestiu. Lá no Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim, ó, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, mesmo que Adão e Eva tivessem feito aquela roupa de folha de figueira, Deus posteriormente fez uma outra roupa para eles. Porque é óbvio que a primeira não era inútil, a primeira não funcionou, e não seria suficiente para eles viverem depois dessa expulsão do Jardim do Éden. Deus dá uma roupa mais resistente, uma roupa melhor, e merecidamente Adão e Eva recebem essa bênção de Deus, essa benfeitoria de Deus, e a nudez deles, a vergonha deles é coberta. Só que o mais interessante é, primeiro, Adão e Eva já tinham feito uma roupa, só que era insuficiente. Deus, então, tem que fazer uma nova roupa para eles. Só que diz o texto que a vestimenta é de peles. O que eu preciso fazer com o animal para poder extrair essa pele e assim fazer uma roupa daquela pele? Matá-lo. Ou seja, houve um sacrifício de um ser inocente e que o seu sacrifício tapou as vergonhas do culpado. Olha que interessante. Então, Adão e Eva estão em pecado, separados de Deus, cobertos de vergonha e medo, culpa, mas Deus graciosamente mata o inocente, derrama um sangue inocente e com aquela roupa cobre a vergonha do culpado Adão e Eva. Ou seja, meus amigos, isso é um ato de graça de Deus, porque aponta para o sacrifício de Cristo lá na frente,
Sacrifício esse inocente que tapa as vergonhas do ofensor, tapa as vergonhas do culpado. Então percebe que Jesus não é um plano B de Deus. Jesus não foi aquele que, já que Israel não conseguiu cumprir sua missão, eu vou lá resolver. Não. Desde o Éden, já há uma promessa de um sacrifício suficiente que então vai cobrir a vergonha do culpado, do ofensor, e merecidamente. E merecidamente. Então, eu quero que você olhe para esse fato histórico aqui, lá no Éden, como da seguinte forma: a roupa de folha de figueira representa a lei, representa a iniciativa humana da autojustificação. É a tentativa humana de resolver o problema. O homem está em pecado, a sua nudez está exposta, eles quebram a lei de Deus e, por causa disso, estão expostos e vulneráveis, e eles tentam resolver o problema. Deixa eu fazer uma roupa aqui. No entanto, não é suficiente. O homem não pode resolver o problema da sua nudez. O homem não consegue resolver o problema do pecado. Só quem pode resolver é o sacrifício provido por Deus. E isso é fruto da sua graça. Então, a roupa de vestimenta de peles representa a iniciativa divina de resolver o problema que o homem causou, esse problema do pecado. Então, a lei, vocês vão ver isso daqui a pouco, nunca teve um caráter salvífico. A lei nunca teve o objetivo de salvar o homem. O objetivo da lei é outro. O homem tentou de todas as formas, Israel especialmente, tentou de todas as formas resolver o seu próprio problema. Tentou obedecer à lei à risca, tentou serem santos, ao ponto de criar um legalismo na lei. Mas isso tudo não passa de folhas de figueira. Só o sacrifício provido por Deus é que pode resolver o problema do homem. E esse problema só pode ser resolvido por meio de um sacrifício. Essa é a solução. Então percebe que desde o Éden já tem essa relação lei e graça? Mandamento, quebra de mandamento, mas graciosamente o sacrifício que redime o homem. Pois bem, deixa eu te dar outro exemplo disso. Ainda em Gênesis, capítulo 3, verso 22, Gênesis 3, 22 diz assim, ó: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Nós estamos acostumados a pensar da seguinte forma: Adão e Eva foram expulsos porque pecaram contra Deus. Até aí tudo bem, está correto. Mas a nossa cosmovisão, muitas vezes, acreditamos que Deus expulsou como castigo, como punição, como consequência do pecado de Adão e Eva. De fato, foi consequência, mas não foi castigo, não foi punição. Pelo contrário, foi por um ato de graça e de amor de Deus. Eu gosto muito dessa aula porque desmistifica muito, muito sobre o Deus do Antigo Testamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitos de nós têm uma visão errada sobre Deus no Antigo Testamento. Nós não conseguimos relacionar Deus com o amor do Antigo. Nós relacionamos Deus com ira, raiva, vingança, justiça. Mas geralmente nós não vemos um Deus amoroso no Antigo, só no Novo, não é? O que é uma falácia, o que é uma mentira. Deus não muda de uma dispensação para outra. Deus não muda do Antigo para o Novo. E prova disso é esse fato aqui. Porque Deus não expulsou Adão e Eva por castigo, por punição, por vingança. Pelo contrário, foi por um ato de amor e disciplina. Porque entenda bem, disciplina não é uma punição raivosa de Deus. Disciplina é ato de amor e redenção. Isso é disciplina. Não é castigo. Disciplina de Deus não é punição raivosa de Deus, mas é ato de amor e redenção. Por quê? Porque diz o texto que haviam duas árvores, uma árvore do bem e do mal e a árvore da vida, a árvore da eternidade.
Adão e Eva comeram desse fruto do bem e do mal. Qual era a outra árvore que, se eles continuassem no Éden, eles iriam comer com certeza? A árvore da eternidade. Então, Deus, para proteger Adão e Eva dessa condenação e separação eterna, expulsa-os do jardim do Éden. Então, não é porque Deus quer castigá-los, Deus quer protegê-los, para que eles não comam do fruto da eternidade e, assim, eles possam ter uma oportunidade de serem redimidos. Entende? Porque esse é o propósito de Deus. Após o pecado, Deus explica muito bem para Adão e Eva: olha, eu vou resgatá-los, eu vou trazer vocês de volta. Essa é a promessa de Deus. Isso é a obra que vai ser conquistada e completa na obra de Cristo. Então, logo no Antigo, a gente já vê graça de Deus. E o Antigo Testamento está encharcado da graça, do amor e da redenção divina. Tá? Então, outro texto que mostra bem isso está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, melhor dizendo. 2 Timóteo 1,9. Olha o que diz aqui, ó, 2 Timóteo 1,9. E manifestou agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida. Desculpa, é 1,9, eu estou lendo 10, tá? 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, perceba a fala de Paulo aqui, ó. Determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Se tivesse um ponto final aqui, ok, entenderia. Foi a partir de Cristo que a graça foi inaugurada. No entanto, ele traz uma vírgula. Em Cristo Jesus, vírgula, antes dos tempos eternos. Então, graça, meus amigos, não foi inaugurada na cruz. Ela foi completamente revelada na cruz. A cruz é a maior expressão da graça de Deus. Mas ela existe, como Paulo bem disse, antes dos tempos eternos. Então, existe graça na lei, existe graça no Antigo, e existe lei no Novo. Então, é isso que eu quero desmistificar na sua cabeça e, em primeiro lugar, colocar isso muito bem claro. Lei e graça andam juntos. Mas vamos entender melhor como é que isso funciona, ok? Pois bem, lei e graça, eu sei, é um dos temas mais complexos da vida cristã e da teologia evangélica. Lei e graça, é muito difícil você encontrar bons materiais que tragam esse tema, tá? Porque geralmente, quando vai se falar de graça, fala só de graça e despreza-se a lei. Ou quando vai falar de lei, despreza-se a graça. Eu nasci em lar cristão, tenho 34 anos de idade, e eu quase nunca vi uma boa pregação. Até os quase 30 anos, eu nunca tinha ouvido falar sobre lei e graça na minha igreja. A primeira vez que eu ouvi falar foi sobre isso na Jocum. E para montar o material disso foi bem difícil. Então, por alguma razão, o cristianismo olha para a lei como algo ruim, como algo que tira a minha liberdade. Lei é mandamento, lei é regra, lei é algo pesado, mas graça não. Graça é amor, é leve, graça é redenção, mas isso é uma falácia. Porque Deus é a fonte de ambas as coisas. Deus é a fonte de ambas as coisas. O mesmo Deus que deu a lei foi o mesmo Deus que deu a graça. Tem um livro muito bom, que eu vou deixar como indicação aqui, chamado Lei e Graça, do pastor Mauro Meister. Mauro Meister. Eu li o artigo dele com esse tema, e esse artigo é parte do livro dele. É muito bom. Mauro Meister, Lei e Graça. E ele fala algo bem interessante. A lei é graça de Deus. Os mandamentos é uma expressão de graça de Deus. Então, lei e graça andam juntos. Mas o problema é que nós cristãos olhamos para esses conceitos como algo separados. Ou caímos no erro de supervalorizar a lei
ou supervalorizar a graça. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu mandei para a Marcela um material de slides. Caso você queira acompanhar essa aula junto com os slides, fica à vontade. Acho que vai ficar mais didático, tá? Eu não vou abrir aqui os slides, mas você acompanhar. Acho que segundo ou terceiro slide, eu destaco bem isso. Qual é o problema do cristão hoje? A supervalorização da lei ou a supervalorização da graça. E o que é a supervalorização da lei? Quando eu supervalorizo a lei e desprezo a graça de Deus, nasce o legalismo. O extremo da lei é o legalismo. O que é legalismo, Benjamin? Legalismo é aquela corrente que acredita que a lei é muito mais importante do que o indivíduo. A lei é o objetivo máximo do homem. Eu cumprindo a lei, eu sou salvo. O exemplo que ilustra muito bem isso são os fariseus. Ok? Eles são legalistas. Agora, qual é o extremo da graça? E isso é muito comum hoje em dia, muito. Quando eu supervalorizo a graça e desprezo a lei, nasce o legalismo. Ok? Ou, desculpa, nasce a libertinagem. Confundi, nasce a libertinagem. Então, o extremo da graça é o liberalismo, é a libertinagem, é aquela ideia mais ou menos assim. Eu sou crente, vou para o céu, então não importa como eu vivo aqui na terra, porque uma vez salvo, sempre salvo, então eu posso ir para a igreja e depois ir fazer coisa errada, não importa como você vive, né? Então esse liberalismo, essa libertinagem é o extremo da graça. Então o extremo da lei, legalismo. O extremo da graça, libertinagem. Esse extremo da graça gerou até um pensamento chamado antinomismo. Antinomismo. O que é isso? Aquelas pessoas que acreditam que o Antigo Testamento não precisa ser mais seguido, ou que os mandamentos de Deus não precisam ser seguidos. Veja-me onde é que está o equilíbrio de tudo isso. Como é que eu devo andar na teologia cristã? Na cruz de Cristo. Porque a cruz ela não anda em extremos, ela traz o equilíbrio. A cruz de Jesus revela amplamente a lei e revela amplamente a graça. Por quê? Por que revela a lei? Porque existe um preço a ser pago por causa do pecado. O pecado precisa ser tratado. Deus não anulou a dívida, Deus apagou. É diferente. Então, na cruz mostra que existe um preço a ser pago por causa do pecado. E que preço é esse? O sangue de um inocente. Agora, ela também mostra graça. Por quê? Porque foi um inocente quem apagou no meu lugar. Então, a cruz é o equilíbrio. Deixa eu traduzir isso de forma bem prática para você. O cristão, ele precisa entender que ele tanto precisa do confronto da lei, como ele também precisa do conforto da graça. Há pessoas que precisam mais do confronto da lei e há pessoas que precisam mais do conforto da graça. Mas as duas coisas precisam andar juntas. Por exemplo, eu trabalho muito com aconselhamento, minha esposa trabalha assim também e tal. Então, há aconselhados que precisam do confronto da lei. Dizer assim, meu amigo, você está em pecado, você precisa se arrepender. Você está quebrando uma lei de Deus, um mandamento de Deus, portanto, arrependa-se. Precisamos dar nome aos pecados. Você está na imoralidade, você está na mentira, você está no orgulho, você está assim. Ele precisa do confronto da lei. Só que há aconselhados que precisam do conforto da graça. Primeiro lhe é mostrado a lei, depois o indivíduo precisa saber que, por mais que você esteja assim, em pecado, existe o amor de Cristo, existe uma redenção, e não importa o quão perigoso, quão profundo esteja o pecado na tua vida, se você se arrepender, Jesus te restaurará. Jesus te ama e eu também. Isso é a graça de Deus. É entender que nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu hoje comigo isso. Hoje. Eu trabalho em uma escola, eu sou coordenador, então, como nós não temos aqui uma pessoa que vai abrir portão, fecha o portão de escola, fica de olho no intervalo,
Então, eu faço todo esse serviço também. E aí, 7 da manhã, abri o portão para os meus alunos, 7h10 da manhã, chegou, então, um bêbado lá na escola hoje. E o cara começou a falar, já fui crente, já fui batizado pelo Espírito Santo, mas hoje eu estou viciado, quero morrer. O que você falaria para um cara desse? Se eu fosse um legalista, eu diria assim, você vai morrer, porque você está em pecado. Se eu fosse um extremista da graça, eu diria assim, não, meu amigo, não se preocupe, Jesus te ama e você vai para o céu porque você já foi batizado pelo Espírito Santo. Então, esse é outro extremo. Como é que devemos andar? Eu falei para ele, meu amigo, que bom que você reconhece que você está em pecado contra Deus. Eu sei que você está no fundo do poço, essas são suas palavras, mas eu conheço alguém que pode te tirar desse lamaçal do pecado. Eu conheço alguém que é poderoso o suficiente para arrancar esse pecado de você e te refazer como nova criatura nas mãos do oleiro. Né? Um novo vaso, uma nova obra de arte para a glória dele. Eu creio em Jesus assim. Eu profetizo na tua vida. Você vai largar isso e você vai sim ser resgatado por Jesus. E ele dizia assim, ó, será que Jesus me perdoa? Será que eu tenho perdão? Olha como é o pensamento legalista da pessoa que está no pecado. Será que existe perdão para o meu pecado? Eu falei, não existe nenhum pecado que seja maior do que a graça de Deus. Portanto, a salvação para a tua vida. E aí eu orei com ele no final, ele foi embora. Então, isso é o nosso dever, é andar nesse equilíbrio da cruz de Cristo. Ok? Antes de passar para a segunda parte da pela graça, me ajuda a compreender o Evangelho. Em primeiro lugar, isso é importante porque me ajuda a compreender o Evangelho de Cristo. Meus amigos, infelizmente, o povo de Deus não conhece o Evangelho. O povo de Deus confunde o Evangelho com o amor, o povo de Deus confunde o Evangelho com justiça, com práticas sociais. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a cruz que redime o pecador e que traz nova vida a partir de Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma obra, é a obra de Jesus. É o sacrifício dele na cruz. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas o que é o Evangelho, as pessoas não vão saber responder. E Lei e Graça responde muito bem isso. Então é bom porque, primeiro, eu preciso compreender o Evangelho. Segundo, me ajuda a pregar o Evangelho. Porque se nós não conhecemos o Evangelho, como iremos pregá-lo? Como é que geralmente nós começamos o evangelismo? Jesus te ama. Está errado isso? Não. Só que isso não é introdução, isso é conclusão. Grava bem isso. A boa obra, ou melhor, as boas novas do Evangelho não começa com uma boa notícia, começa com uma péssima notícia. E a péssima notícia é: todos estão separados da glória de Deus. Todos nascem debaixo do pecado. E precisamos de redenção, que só é possível em Cristo. Aí sim vem a obra da cruz, redenção, aí sim vem graça. Mas enquanto o indivíduo não souber a condição humana dele perante Deus, não há como ele conhecer a graça. Então é muito importante entendermos muito bem essa relação, para poder pregar efetivamente o Evangelho de Cristo. Terceiro, me ajuda a definir a ética que eu adoto como cristão. Então, não é só sobre conhecimento teológico, é sobre praxis, é sobre conduta, é sobre comportamento. Quando eu entendo bem a relação lei e graça, eu sei como eu devo andar, como viver neste mundo, valorizando a lei e valorizando a graça. Lembre-se, a lei me aponta para a graça me aponta para a lei. Depois eu vou explicar isso melhor, ok? E por último, não só me ajuda a compreender o Evangelho, não só me ajuda a pregar o Evangelho, não me ensina só a ajustar a entender qual deve ser a minha conduta neste mundo, mas principalmente me ajuda a me olhar com a ótica de Deus, a nossa ótica quanto à nossa humanidade.
Então, ela ajusta essa ótica quanto à nossa humanidade. Por quê? Lá no seu material, no seu slide, tem uma palavra, uma frase, uma expressão em latim, que Lutero usava muito em seus estudos e suas pregações. A expressão é simul et justus peccator. Simul et justus peccator. O que é isso? Simultaneamente justo e pecador. Simultaneamente, ao mesmo tempo justo e pecador. O que Lutero queria dizer com isso? Na Idade Média, muito se pensava ou pessoa boa ou a pessoa é ruim. Não existe meio termo. Então, ou você é uma pessoa boa, católica, ou você é uma pessoa má, pagã. Só que Lutero vem e quebra esse conceito. Lutero deixa bem claro assim, ó, é, Deus nos olha simultaneamente justos e pecadores. Então, existe um meio termo para isso. E essa é a ótica divina. Deus nos olha e nos vê como pecadores por natureza, porém justificados em Cristo. Nascidos no pecado ou debaixo do pecado por causa de Adão e Eva, porém amados, porém potencialmente redimidos na cruz de Cristo, justificados em Cristo. Então Deus não nos olha com o rótulo do pecado. Deus nos olha com a ótica da criação e da redenção. Queridos, isso aqui é libertador. Por quê? Por que é tão libertador assim? Porque imagina você dizer para alguém que está lutando contra um pecado. Você dizer para ele assim, que nem esse homem que eu vi hoje. Eu não tenho salvação, eu não tenho perdão. A minha pergunta é, como é que Deus te vê? Deus consegue, irmãos, olhar com a ótica de quanto que está debaixo da sujeira. Deus olha com o olhar da redenção. Deus nos olha com a ótica da criação. Deus não me olha como um pecador tão somente. Deus olha para mim como alguém como eu potencialmente fui criado. Guarda bem isso. Deus não nos vê como pecadores somente, lutando para ser santos. Deus nos olha como santos a partir de Cristo, fugindo do pecado. Então eu não sou, se eu estiver em Cristo, eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou santo, justificado em Cristo, que foge do pecado. Uma hora ou outra eu deslizo, nós pecamos, mas isso não faz parte da natureza minha. Mas se eu estiver em Cristo, isso é algo que não faz parte de mim, porque Ele está em mim. E eu sou olhado como justificado em Cristo por obra dele, não por minha obra. Entende? Então nós não somos, se estivermos em Cristo, pecadores lutando para ser santos, mas santos, fugindo do pecado. Isso nos atribui nova identidade, nos atribui nova consciência, nova mentalidade. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, 21. Olha como Deus nos vê. 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a partir da obra de Cristo, nós não somos vistos como pecadores tão somente. Nós pecamos, mas somos vistos com uma nova natureza por causa da obra e do mérito conquistado por Jesus na cruz. Nós somos feitos justiça de Deus. Então, essa é a obra do Evangelho, irmãos. Essa é a ótica da redenção. Então, precisamos andar nesse equilíbrio. Então, para concluir essa primeira parte, para concluir, lei e graça andam juntos, ok? E não são conceitos separados. Lei e graça é uma caminhada de redenção, onde eu começo com a lei, mas eu concluo na graça. Como é que isso funciona, Benjamin? Como é que isso funciona? Vamos, então, primeiro trabalhar aqui a lei, o que é a lei, vai ficar mais claro para você, ok? Vamos agora para a segunda parte, eu quero trabalhar especificamente o que é a lei de Deus,
e qual é o objetivo dela, ok? Então, eu quero te convidar a abrir aí, segundo Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3, verso 24. Gálatas 3, 24. Olha o que Paulo diz aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas 3, 23. A lei nos serviu de aio. O que é isso, irmãos? No original grego, a palavra aio aqui é paidagogos. Também está lá no seu material. Tá? Se você quiser acompanhar, eu coloquei até um desenho da antiga Grécia. Tá? A palavra paidagogos é traduzida para português pedagogia. Okay? Pedagogia. Ou seja, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é a lei nos serviu de professor, de mestre ou de tutor. Tutor era uma prática muito comum na antiga Grécia, onde um filho não era educado pelo pai, o filho era educado por um tutor. Nessa imagem que tem no seu material aí, tem um homem com uma vara e uma criança lendo pergaminho. Né? Se você quiser ver aí, ou seja, isso é o papel de um tutor, é educar, é instruir uma criança até que entregue educado para o pai, o responsável legal. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei foi esse tutor que nos preparou para Cristo, que nos conduziu educadamente a Cristo. Só que não educados da nossa perspectiva, de certinho, bons, mas educados no sentido de eles entenderam o propósito da lei, ou deveriam ter entendido. Já vou trabalhar com o propósito dela. Então, quanto ao caráter da lei, a lei é esse tutor. Eu sempre pergunto para meus alunos: você acha que um tutor ensinaria algo diferente de um pai? É óbvio que não. Por isso, a lei não é algo que não ensina algo diferente da graça. O antigo não ensina algo diferente do novo. A vontade de Deus não mudou do antigo para o novo. O que mudou foi a forma de aplicar. Por exemplo, nessa imagem aí, o tutor está com uma vara. Então, o tutor era alguém bem duro, era alguém que usava da autoridade máxima, até disciplina física, para educar uma criança. E quando ele entregava para o pai, o filho já estava, teoricamente, educado. Então, só que o tutor não ensinava algo diferente do pai, só que ele usava de mais disciplina. Imagina essa criança adulta. O pai vai bater nela? Óbvio que não. Mas a vontade dele continua, a instrução dele continua com o mesmo teor e conteúdo de quando ele era criança. Mas a forma como disciplina, a forma como educa agora é diferente, por causa da maturidade da criança. Ou seja, lei e graça não ensinam coisas distintas. Ensinam a mesma coisa, só que de formas e aplicabilidades diferentes. E é isso que a gente vai entender. Ok? Então, primeira coisa, a lei é o tutor, o mestre do homem, até a vinda de nosso responsável legal. Ok? Em segundo lugar, qual é o objetivo da lei, então? Essa aula, meus irmãos, eu dou em uma semana. Eu vou dar para vocês em 1 hora e meia, no máximo. Tá? Portanto, é um assunto muito complexo, denso, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Existem pelo menos 6 objetivos da lei. 6. Mas eu vou trabalhar só 2, que são os principais. Ok? Então, qual que é o objetivo da lei? Primeiro, mostrar nossa natureza pecaminosa. E segundo, mostrar nossa culpabilidade diante de Deus. Primeiro, ela mostra quem nós somos por natureza. Depois, nos mostra como estamos diante de Deus. Deixa eu te explicar melhor isso. Em primeiro lugar, o primeiro objetivo da lei é revelar nossa natureza humana. Aí no seu material eu coloquei um desenho também, uma imagem, onde tem Jesus mostrando para um homem uma tábua dos 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos,
tem lá os 10 mandamentos, mas ela funciona também como um espelho, onde o homem se vê naqueles mandamentos. Por que essa imagem está lá? Porque esse é o objetivo da lei. Mostrar quem o homem é por causa do pecado original de Adão. A lei funciona como um espelho que mostra o quão sujo eu sou diante de Deus por causa do pecado. E olha que interessante. Assim como o espelho só mostra a sujeira, mas não limpa o homem, a lei só mostra a sua condenação. A lei não redime. Olha que interessante. A lei não purifica, porque quem faz isso é a graça. Portanto, o objetivo da lei, meus amigos, é mostrar o quão sujo e pecador eu sou. A lei nunca teve um caráter salvífico. A lei nunca teve o objetivo de eu vou obedecer a lei para ser salvo e aprovado por Deus. Não, isso nunca foi o propósito dela. O propósito da lei sempre foi mostrar a nossa condição humana de pecadores diante de Deus. A partir disso eu posso conhecer a graça. Ok? Então, assim como o espelho não me limpa, mas mostra sujeira, a lei não me purifica, a lei só mostra a minha condenação. A lei, meus amigos, se você estiver anotando, guarda bem isso. A lei nos mostra três coisas. Primeiro, a lei mostra o que é o pecado. A lei mostra que existe pecado. Matar, roubar, mentir, tudo é pecado. Que a lei mostra, certo? Segundo lugar, a, a lei mostra também a, a necessidade de tratar o pecado. A lei mostra que o pecado não é algo que pode ser desconsiderado, ele precisa ser devidamente tratado diante de Deus. E terceiro e principal, se a lei mostra o pecado, se a lei mostra a necessidade de tratar o pecado, a terceira coisa que a lei nos mostra é que nós temos uma tendência muito grande a sermos pecadores diante de Deus. Nós temos uma tendência a escolher o pecado por causa de Adão e Eva. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então a lei mostra o pecado, a necessidade de tratar o pecado, e principalmente a minha tendência sempre a escolher o que é mal, sempre a escolher o pecado, por causa de uma natureza que está dentro de mim. Ok? Eu sempre falo para meus alunos, pecado, meus irmãos, não é simplesmente errar o alvo. Pecado é principalmente uma natureza e uma condição humana. Então, se é questão de coração, eu não consigo resolver o problema. Lembra de Adão e Eva, folhas de figueira, que eu falei no início? Nós não podemos resolver porque é questão de coração. O médico trata o coração físico. Ele pode fazer uma cirurgia e resolver o problema do meu coração. Mas o problema do pecado, que é uma natureza, é questão de coração humano, espiritualmente falando, só um pode resolver. E é a pessoa de Jesus. Fora dele não há salvação. Entendem? Então, a lei, o pecado é mais que errar o alvo, é mais que desobedecer. A lei é uma natureza, é uma condição. A desobediência, tudo isso é fruto de um pecado maior, que está enraizado em cada um de nós. E é isso que a lei nos mostra. Porque ao longo de todo o Antigo Testamento, o homem sempre escolheu o caminho fora de Deus. Sempre se desviou de Deus. Até os mais belos homens da Bíblia, Moisés, Abraão, Davi, todos pecaram diante de Deus, por causa de uma natureza humana que estava neles. Mas ao reconhecer essa iniquidade, ao reconhecer essa condição, foram redimidos por Deus. Isso é graça divina, mas isso é o terceiro tópico da nossa aula, ok? Então, primeiro eu disse que a lei é o nosso tutor. Segundo, eu disse que a lei mostra a nossa natureza humana. Terceiro lugar, a lei mostra a nossa culpa diante de Deus. Primeiro, ela mostrou a natureza, quem eu sou. Segundo, ela mostra como eu estou, a minha condição perante Deus. A minha condição. Ou seja, vamos ler um texto aqui, lá em Romanos capítulo 3. Para não ficar só nas minhas palavras. Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 10.
Diz assim, ó, Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Na face da terra, nenhum pode dizer eu sou inocente. Todos são réus diante de Deus. Todos os homens são pecadores diante de Deus. Por isso ele vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a lei, meus queridos, ela não tem esse papel de mostrar que todos nós somos maus. Todos nós temos uma tendência de escolher o caminho contrário de Deus. Por favor, estou falando de uma condição sem Cristo, ok? Uma questão sem Cristo. Então, todos nós somos maus. É isso que Paulo diz: não há nenhum bem, nenhum que faça o bem. Não há nenhum justo sequer. Quer um exemplo disso? Olha para uma criança. A minha filha tem 3 anos. E ela está numa fase que eu falo: filha, faz isso, ela faz o contrário. Filha, não pega no computador, ela pega no computador. Esses dias a mãe dela perguntou assim: filha, quais são os 10 mandamentos? Aí eles respondeu assim: não matar, não derrubar e não ter inveja. Olha que bonitinho, não derrubar. E ela fala assim: papai, não pode fazer isso aqui não, né? Ó, não pode dar língua, né? Só que ela fala isso 10 vezes só para ter o prazer de dar a língua. Papai não pode dizer cala a boca, né? Ela faz isso 20 vezes no dia só para ter o prazer de falar cala a boca. Ou seja, por que eu não preciso ensinar minha filha a desobedecer e fazer o que é errado? Eu não preciso fazer isso, eu não preciso ensiná-la a desobedecer. Ela nasce muito bem fazendo isso. Ela sabe fazer isso muito bem, por quê? Por causa de uma natureza humana, pecaminosa e pecadora. Eu preciso ensiná-la a obedecer. Mas, gente, como é difícil. Como é difícil. Papais e mamães sabem muito bem o que eu estou falando. Tem gente com 80 anos de idade, mas até hoje nunca aprendeu a obedecer. Então, meus amigos, a lei tem o principal objetivo de mostrar o quão pecadores e dignos de condenação nós somos diante de Deus. Isaías 64:6. Depois leia esse texto. Isaías 64:6. Sabe o que Isaías fala? Diz assim, ó: nossas justiças ou nossos atos de bondade são como trapo de imundícia diante de Deus. Trapo de imundícia era o absorvente de uma mulher naquela época. Como não existia Always ou outros aí, naquela época a mulher usava um pedaço de pano para estancar o sangue do seu ciclo menstrual. O que Isaías está dizendo é que vocês se acham bons, vocês se acham pessoas boas, né? Deixa eu te falar uma coisa: isso não passa de trapo de imundícia, não passa de um absorvente sujo de sangue, porque diante de Deus todos somos réus, todos somos pecadores. Enquanto nós não entendermos isso, nós não podemos conhecer a graça de Deus. Meus queridos, a lei tem um único objetivo: o objetivo é nos humilhar, é nos quebrantar, é nos fazer curvar os joelhos e dizer assim: Deus, quão pecador eu sou, quão miserável eu sou. Só que entenda bem, isso é só metade do caminho, porque não adianta nada reconhecer e não receber a graça de Deus, que é o próximo tópico, e já vou falar sobre isso. Então, a lei tem esse objetivo de nos humilhar. A lei mostra o quão pecadores nós somos, o quão dignos de condenação nós somos. E aí podemos ser habilitados a conhecer a graça de Deus. Uma prova disso, ainda em Romanos 3, olha o que Paulo diz aqui, Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Queridos, Paulo está numa sala de julgamento. E antes de apresentar a cruz,
Antes de apresentar a graça, ele mostra a condenação humana. Todos são réus. E a lei revela plenamente o pecado de que cada um tem perante o Senhor. Deixa eu abrir um parênteses muito importante aqui, porque isso é metade do caminho. Isso é metade do caminho. Porque lembra que eu falei que redenção é uma caminhada? Que começa na lei, que tem como o ponto de partida a lei de Deus? Pois bem, então a lei é esse indivíduo que vai nos conduzir no caminho. E ela vai dizer: olha, você é pecador, você é miserável, você é o pior dos homens. Você pode dizer assim: não, mas você não pode me comparar a Adolf Hitler, você não pode me comparar ao assassino serial killer. Eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa boa, eu nunca traí meu cônjuge, eu vou, eu dou oferta para os pobres, mas a lei nos mostra que em algum ponto dela nós com certeza já cometemos pecados e quebramos a lei de Deus perante Ele. Então aí eu sou convencido de que eu já menti, eu já roubei alguma vez na vida, eu já adulterei alguma vez na vida, eu já desonrei pai e mãe. E é nesse momento que eu me desespero. E é aí que me é apresentada a graça de Deus. Então, meus amigos, a lei de Deus tem esse objetivo de nos humilhar, de nos quebrantar. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Nesse ponto da minha aula, eu sempre tenho um videozinho que eu posso mostrar depois para vocês, eu posso mandar para a Marcela, ela manda para vocês. É um videozinho infantil, mas muito bacana, que ele mostra como nós quebramos a lei de Deus em vários aspectos ao longo da vida. Ou seja, todos somos maus, certo? Todos somos maus. Agora, aqui entra o grande dilema filosófico da humanidade. E o ponto principal e que abre as portas para a redenção. Que ponto é esse, Benjamin? Todos concordam aqui que nós somos maus por natureza? Sim. Todos aqui concordam que éramos dignos de condenação eterna? Sim. Agora, existe aqui uma humanidade digna de condenação eterna. E é isso que a Bíblia diz, e é isso que eu estou falando agora. Do outro lado, nós temos o juiz, que é justo, um juiz que é santo, um juiz que é amor, e um juiz que não há trevas alguma nele. O que um justo juiz deveria fazer com uma humanidade passiva de condenação? O que um justo juiz deveria fazer com essa humanidade? Absolvê-la ou condená-la? Aí é que entra o grande dilema. Porque um justo juiz deveria condenar o culpado. Isso é justiça, isso é correto a se fazer. Só um juiz corrupto liberaria alguém digno de condenação. E Deus não é injusto. Agora, a minha pergunta é: por que Deus não fez isso? Queridos, é aí que entra a graça de Deus. Entenda, Deus não anulou o pecado. Deus não é aquele, eu sempre digo, Deus não é aquele comerciante que chegou lá, você chegou no comércio dele e disse: eu não tenho como pagar essa dívida. Deus falou assim: não, esquece, não precisa pagar, vamos esquecer. Não, Deus é aquele comerciante que diz assim: ó, não precisa pagar, porque alguém já pagou no seu lugar. Deus não anulou a dívida tão somente por si só. Deus a pagou com o sangue do seu filho. Entende? Essa é a obra da cruz. Esse é o evangelho de Cristo. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo da lei. Mostrar que nós somos passivos de condenação eterna, mas por causa do amor, da graça e da redenção de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele, então, pagou a dívida que nós tínhamos contra Deus. E o mérito da conquista dele, o mérito da obediência dele, ele imputa a cada um de nós. E assim nós somos habilitados a viver eternamente com Deus. Isso chama-se doutrina da dupla imputação. Ou seja, aqui está a cruz e aqui está o homem. Deus imputou os nossos pecados em Cristo. Ele pagou a nossa dívida. E o mérito de ter pago essa dívida, ele imputou a nós, humanidade. Entendem?
Então, esse é o evangelho da cruz. Essa é a obra da redenção. Mas a gente não pode conhecer essa graça sem antes conhecer essa lei. Isso não é impossível. Enquanto o homem não tiver plena convicção disso, ele nunca será habilitado a conhecer a graça de Deus. Eu sempre chego nesse ponto e digo assim para os alunos, né? Por que Deus não elimina o mal da terra? Deus não é poderoso para fazer isso? Deus não poderia muito bem, no estalar de Deus, acabar com o sofrimento e a maldade? Por que Deus não elimina o mal da terra? Sabe por quê? Porque para retirar o mal da humanidade, ele precisa eliminar o malvado. Para eliminar o mal, ele precisa eliminar o malvado. Ele precisa eliminar o homem. Sabe por quê? Porque o mal está em nós. E essa é a boa notícia do Evangelho. Ele não veio para condenar, ele veio para redimir. Então, entre matar e eliminar o malvado, Deus, entre matar ou redimir o malvado, Deus escolheu redimi-lo, ainda que isso lhe causasse sofrimento. Esse é o Evangelho da cruz de Cristo. Entende? Então, essa é a justiça de Deus. Eu deveria pagar, mas eu não tive condições. E naquele grande julgamento, Jesus entrou na porta da sala e disse: Olha, eles não podem pagar, Pai. Eu pago no lugar deles. E Deus então solta aquele martelo do julgamento e diz: Filho, nós vamos pagar juntos esse débito do pecado. Então, essa é a obra da cruz, essa é a obra de Cristo. Entendeu, meus irmãos? Então, esse é o objetivo da lei. E quando conhecemos esse objetivo, podemos então ir para o próximo tópico, que é a graça de Deus. Então, recapitulando, em primeiro lugar, eu falei a relação lei e graça. Eu falei que não são conceitos separados, são conceitos que andam juntos. Depois eu falei sobre a lei. A lei é um tutor que nos educa, que nos mostra qual é o propósito de Deus e, principalmente, como eu estou e como eu sou, natureza pecaminosa diante de Deus. Agora eu cheguei na metade do caminho. Agora pode ser me apresentado a graça de Deus. Mas o que é graça? Presta bem atenção. O que é graça? Geralmente, quando eu pergunto para os alunos o que é graça, todo mundo responde sempre a mesma coisa também. Graça é favor imerecido de Deus, né? Esse é um jargão, um clichê no meio do povo de cristão. Graça é favor imerecido. Geralmente nós atribuímos graça a somente salvação e perdão. Já reparou nisso? Como se graça fosse o bilhete que nos conduz ao céu. Ponto final. A gente esqueceu que a graça tem aplicabilidade no aqui e no agora. Então não é algo que só me leva para o céu. Graça é algo que me habilita a viver aqui e agora. Eu vou trabalhar com vocês 5 objetivos da graça. 5, rapidamente. Mas entenda bem uma coisa. Graça, uma vez, certa vez estavam. Tem um outro livro, 2 livros para indicar para você aqui. Depois eu vou mandar para a Marcela o nome dos 3 livros, tá? Já indiquei Lei e Graça, do Mauro Mester. O segundo livro, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Philip Yancey, Maravilhosa Graça. E terceiro, Nas Garras da Graça. Nas Garras da Graça, do Max Lucado. Ele expõe metaforicamente e de forma bem didática o livro de Romanos, apontando para a graça de Deus, nas garras da graça. E no livro do Philip Yancey tem uma história bem interessante. Diz que um dia, numa universidade na Inglaterra, o professor lançou a seguinte pergunta na sala de aula: o que diferencia qualquer religião do mundo e o Evangelho da Graça de Cristo? Qual a diferença entre as religiões, ou melhor, e o Evangelho de Cristo? Qual a diferença entre religião e evangelho? As religiões e o cristianismo. Aí começaram a dizer vida eterna. Ele falou, não, mas muitas religiões falam sobre vida eterna. Né? É o amor. Não, muitas religiões pregam sobre o amor. Aí nessa hora entra um homem chamado C.S. Lewis. Você conhece muito bem. Ele falou assim, é muito fácil. O que diferencia o evangelho de Cristo de qualquer outra religião do mundo ou da história é a graça de Cristo. Por quê? Porque só o Evangelho se atreve a dizer que o amor e a graça de Deus são incondicionais.
Qual a diferença básica entre religião e o evangelho? As religiões oferecem caminhos para o homem obter a aprovação do seu Deus. Então, o homem tem os 8 passos disso, 10 passos daquilo, faça tal sacrifício, oferte dessa forma. Quem sabe Deus te aceita e te aprove e te abençoe. O Evangelho não. O Evangelho é o contrário. Não é o homem em busca da aprovação de Deus, mas é Deus indo em busca do homem. Essa iniciativa sempre partiu de Deus. Então, religião, o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do homem. Desde o Jardim do Éden, Deus sempre tomou a iniciativa de trazer de volta o homem, de resgatar a sua criação, porque o Evangelho é iniciativa divina. Queridos, Evangelho não se trata de aceitar a Jesus. Lembre-se sempre disso. Não se trata de aceitar a Jesus. Se trata de aceitar que eu fui aceito por Jesus. Isso é o Evangelho. Não é eu que tenho que aceitar a ele. Não foi ele que me ofendeu, foi eu que o ofendi. Então, que tem que aceitar quem? Eu tenho que aceitar Jesus ou Jesus tem que me aceitar? É Jesus que tem que me aceitar. E essa é a boa nova do Evangelho. Ele nos aceitou, ainda quando éramos pecadores. Romanos 5:8. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, a religião diz: viva como se deve, e Deus, quem sabe, te aceitará. O Evangelho diz não. O contrário. O Evangelho diz: Deus te aceitou imerecidamente. E quando você recebe esse sacrifício, quando você crê nesse sacrifício, a partir disso você viverá como se deve. O Evangelho começa com a bênção. A religião começa com o sacrifício, com a barganha, com a oferta do homem para com Deus, em busca de aprovação. Então, o evangelho é totalmente diferente. Só o evangelho de Cristo se atreve a dizer que a graça e o amor de Cristo são incondicionais. Então, graça, eu quero começar conceituando essa terceira parte do nosso tempo aqui, da nossa ministração. Graça, ela vem do grego charis. No Novo Testamento quer dizer caridade, dom, alegria. Mas tudo isso não representa de fato o que é a graça de Deus. Jesus nunca definiu o que é graça. Os apóstolos nunca definiram o que é graça. A Bíblia não define o que é graça. Mas ela mostra perfeitamente o que ela faz. Por quê? Porque graça, guarda bem isso, graça não é um conceito. Graça não é um conceito filosófico, não é um conceito teológico, graça não é um conceito acadêmico, graça é uma experiência. Graça é um encontro com Jesus. Graça é um universo, é um oceano em que eu mergulho profundamente, que nunca vou alcançar a sua plenitude, porque é muito maior do que eu imagino. Graça é uma experiência única e pessoal. Eu gosto sempre de enfatizar muito bem isso, porque, entenda, eu posso dar a melhor aula sobre graça no mundo. Se ela não for uma revelação dada pelo próprio Espírito a você, de nada adiantará. Não sou eu quem revela a graça, é o Espírito Santo de Deus. Então, graça não é um conceito, graça é uma experiência, graça é uma revelação, graça é uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Entende? Então, mas é fácil entender o que ela faz. Graça, meus amigos, é entender que Deus me ama não por causa das minhas virtudes. Deus me ama apesar das minhas imperfeições. Entende? Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E nada do que eu possa fazer para que Deus me ame menos. O amor de Deus é estável, o amor de Deus é eterno. Nenhum pecado é tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Não existe nada que seja maior e mais profundo do que a graça de Deus. Portanto, lembre-se sempre disso. Lembre-se que o amor de Deus é muito superior e muito mais profundo que o teu pecado. O maior objetivo de Satanás é nos colocar culpa, é nos impor vergonha, é nos impor medo, para que nós não possamos conhecer o que é a graça de Deus.
Mas aí o Evangelho vem com a boa nova, dizendo: nada pode superar a graça de Cristo. Nada pode ser mais profundo e maior do que a graça de Deus. Então, a graça é saber que Deus me ama como eu sou, não como eu deveria ser. Mas a graça não vai me deixar como eu estou, ela vai me transformar. Então, eu quero rapidamente, em 15 minutos, apontar 5 objetivos da graça. 5 objetivos. Primeiro, eu falei que graça não é um conceito. Graça é uma experiência, revelação pessoal e única. Em segundo lugar, eu quero apresentar para vocês o que é o objetivo da graça. Em primeiro lugar, anota aí, a graça salva. A graça salva. Ou seja, o grande objetivo da graça é me redimir, me salvar da condenação eterna. Ela me salva do pecado e da morte eterna. Isso é bem básico, todos nós sabemos. Mas a motivação é que nós não conhecemos muito bem. Tem um filme, não melhor, tem um desenho muito legal que ilustra muito bem isso. Diz que certo dia, você assistiu aquele desenho Denis o Pimentinha, bem antigo, lembra? Denis o Pimentinha é bem interessante, porque tem uma cena lá que ele diz assim, ó, tá ele e o Juca, o seu amigo Juca, comendo biscoitos da senhora Wilson. Aí a senhora Wilson diz assim, ó, ou melhor, o Juca diz assim, nossa, Denis, a senhora Wilson deve nos achar muito legais, porque ela sempre dá biscoitos, mesmo que a gente faça tudo de mal para com ela e com o senhor Wilson, principalmente. Sabe o que o Denis responde? Juca, ela não dá biscoitos para nós porque nós somos legais. Ela dá biscoito para nós porque ela é legal. Ou seja, isso é revelação da graça. Porque entenda, Deus não nos salvou porque somos bons. Deus nos salvou porque Ele é bom. Não existe mérito em nós. Pelo contrário, existe demérito. Sabe aquela história de que Jesus nos morreu por nós porque nós somos valorosos? É errado. Jesus não morreu porque somos valorosos. Sabe por quê? Porque Efésios 2:1 vai dizer que estávamos mortos em delitos e pecados. Qual é o valor que o morto tem? Nenhum. O que você tem por um defunto, por um morto, é amor. Mas não, ele não tem valor. Então Jesus não morreu por nós não porque somos valorosos. Jesus morreu por nós. Ponto. Por isso somos valorosos. É o sacrifício dele que nos imputa valor. É o sacrifício dele que nos impõe amor e valor. Então, o primeiro objetivo da graça é esse: a graça salva, porque ele é bom, não porque nós somos bons. Em segundo lugar, a graça também educa. A graça educa. Esse é um dos principais objetivos da graça. Vamos abrir Tito. Tito, capítulo 2, verso 11. É bem interessante esse ponto aqui. Tito 2:11. Diz assim, ó. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, olha o que Paulo começa dizendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Esse é o primeiro objetivo da graça. Salvar a humanidade, salvar o homem. Né? Olha o versículo 12. Educando-nos, para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que tanto a graça salva como ela também educa. A graça é uma moeda é uma moeda que tem duas faces. Assim como uma moeda que tem dois lados, mas é um único objeto, a graça também salva, mas também educa. Queridos, a mesma graça que nos fez filhos, nos disciplina como filhos, nos educa como filhos. A graça que me libertou da morte e do pecado me educa a viver longe desse pecado. Ou seja, se eu não sou educado por essa graça, tampouco eu fui salvo por ela. Guarda bem isso. Se eu digo que sou salvo pela graça, mas não tenho uma vida educada pela graça, que busca viver em santidade, não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo que não erra,
mas que busca, não se conforma com o pecado. É isso que eu estou dizendo. Então, se eu digo que eu vivo debaixo da graça, mas eu não ando em novidade de vida, não busco santidade, não busco uma educação, viver uma vida educada por essa graça nunca existiu. Isso é uma hipergraça, porque a graça que salva, mas não me educa, é fajuta. Mas não qualquer coisa, menos a graça de Deus, porque a graça que salva é a mesma graça que educa. A graça nos fez filhos, mas nos educa também como os filhos. Entende? Então, aquela ideia de que eu posso ser crente, fazer o que eu quiser, que eu vou para o céu, é mentira. Porque o crente que é salvo obrigatoriamente, não há exceções, deve andar em novidade de vida. Prova disso, 1 João capítulo 3, verso 6. 1 João 3, 6. Olha o que João diz aqui, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, olha o que João diz: aquele que permanece, que vive deliberadamente no pecado, não o viu. Entende? Então, assim, não podemos viver como queremos. Se somos salvos pela graça, com certeza, nós devemos andar em novidade de vida. Eu gosto sempre de falar que a graça nos educa em nossas fraquezas. Fraquezas não são sinônimo de pecado, guarde bem isso. Fraqueza não é sinônimo de pecado. Fraqueza é sinônimo de dependência de Deus. Tá? Por que Deus não tira nossas fraquezas, irmãos? Por que Deus não tira? Porque ela que nos faz dependentes de Deus. Ela que nos faz nos agarrar em Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele disse: de tal forma me alegrarei nas minhas fraquezas. Por quê? Por que Deus não tira a fraqueza de Paulo? Por que Deus não nos retira a nossa fraqueza? E fraqueza todos nós temos. Temos uma tendência para a imoralidade, outros têm para a mentira, outros têm para o orgulho, outros têm para a cólera, para a ira. Todos nós temos uma fraqueza, todos. E por que Deus não tira ela de nós? Porque na graça que o poder se aperfeiçoa. Desculpa, na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. É na fraqueza que a graça se revela, uma graça sustentadora. Por isso Deus não tira nossas fraquezas, porque elas nos tornam dependentes dele. E não porque ele é mau, mas porque o meu coração é que é mau. Então, tuas fraquezas não podem ser pontes para o pecado. A fraqueza tem que ser ponte para a dependência de Deus. Mas só a graça nos habilita a viver assim. Somente a graça. Tá? Então, a graça nos educa. Em terceiro lugar, a graça não só salva, a graça não só educa, mas a graça também santifica. Irmãos, a graça é a força capacitadora para viver o Evangelho de Deus. O que nos habilita a viver em santidade é a graça de Deus. É a graça que me faz andar e perseverar no caminho. Essa mesma graça que educa me habilita a cumprir a vontade de Deus. Olha que maravilha. Então é a graça que me faz ser santo e permanecer firme no caminho do Senhor. É a graça que me separa a Deus e que me capacita a obedecer. Quarto lugar, a graça também concede dons. É a graça de Deus que concede dons. Lá em Romanos 12, eu não vou ler por questão de tempo, mas em Romanos 12, Paulo vai dizer que Deus deu dons a cada um segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai dizer uns para generosidade, uns que aquele que ensina esmere-se no fazê-lo, né? Então, é a graça que concede dons a cada um de nós. Vai dizer a mesma coisa em Efésios capítulo 4, né? Que separou uns para apóstolos, tudo isso mediante a graça de Deus. Uns para apóstolos, outros para evangelistas e mestres, mas tudo segundo a sua graça. Ok? E último, se a graça me salva, a graça me educa, a graça me santifica, a graça me concede dons, a graça também me sustenta. É a graça sustentadora. Existe uma graça especial, irmãos, que é dada para o sofredor.
Todos nós passamos por sofrimento nessa vida. Deus não nos livra do sofrimento. Tudo isso como consequência do pecado que habita neste mundo, né? Mas Deus não nos tira o sofrimento, mas Deus nos faz passar por ele, mediante a sua graça. Existe uma graça especial para quem passa pela dor e pelo sofrimento. Existe uma graça especial. Eu não tenho tempo, mas existe um tópico na minha aula que, assim, é só para falar dessa graça sofredora. Existem muitos exemplos na Bíblia disso, Mefibosete, Jó, o próprio Pedro, Davi, Paulo, são homens que Deus não arrancou deles o sofrimento, mas deu uma graça especial que os habilitou a passar por ele em força, em poder e glória. Então a graça salva, a graça educa, a graça santifica, concede dons e, por último, a graça também sustenta. Então, eu até coloquei aqui no seu material, a graça tem 5 objetivos. Existe a graça salvadora, a graça educadora, a graça santificadora, servidora e sofredora. A graça salvadora que me impede de ser condenado. A graça educadora me impede que eu seja mal educado. A graça santificadora me impede que eu seja contaminado neste mundo. A graça servidora impede que eu seja infrutífero neste mundo. E a graça sofredora impede que eu seja derrotado. Então, essa é a graça de Deus. Resumindo, queridos, resumindo, o que a lei revela? A natureza humana. O que a graça revela? Natureza divina. Olha que interessante. Então, a lei mostra quão pecador eu sou. A graça me mostra quão amado eu sou e redimido em Cristo. Quando essas duas coisas se unem, quando a lei se une com a graça, nasce a justificação. Essa é a obra do Evangelho. Portanto, para concluir, eu gosto sempre de citar uma frase do Charles Spurgeon, que diz assim, ó, enquanto o indivíduo não sentir o peso da lei, nunca poderá lhe ser apresentado a graça de Deus. Charles Spurgeon. Ou seja, meus amigos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar um slide aqui, que eu acho que não está no seu material. Só um minutinho. Eu tenho aqui um slide que ele mostra perfeitamente. Eu não sei por que não está aparecendo aqui os slides para mim, já está aberto. Ah, agora abriu. Vamos lá. Marcela, está aparecendo aí o slide? Sim. Beleza, então, olha, a lei me conduz à graça, ou seja, a lei mostra quão pecador eu sou e fala, Romanos 10,4 diz isso, o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é apontar para Cristo. Então, a lei me conduz à graça. Só que não termina aí. A graça me habilita a viver a lei de Deus, mediante o seu Espírito. Então, como é que funciona a lógica? Ó, presta atenção. Primeiro, a lei mostra, eu sou pecador. Esse é o início da caminhada. Eu coloquei uma linha aí embaixo, coloquei lei, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é nesse momento que eu coloquei o flock aqui. O flock se desespera. E agora? Eu sou pecador, agora eu sou miserável, eu sou digno de condenação. O que eu vou fazer? Aí a lei fala, não se preocupa, porque alguém morreu e pagou a tua dívida. E nele você pode ter novidade de vida. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. A lei nos aponta para a obra de Cristo. E a partir dessa obra, a resposta que a graça me exige é a obediência. Então, mas Benjamin, eu não consigo, eu sei. Em nós não há virtude alguma, a não ser imputada pelo Espírito. Por isso que a graça nos devolve para a lei, porque ela nos habilita a cumprir a lei de Deus. Eu coloquei a imagem de um jugo aqui. Jugo era uma ferramenta que era colocada sobre bois. Né? Então Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, desesperados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então esse jugo é caminhado junto com Jesus, onde Jesus diz, você não é capaz, você sozinho não consegue, mas comigo você pode cumprir a minha lei de Deus. Então,
Esse é o objetivo após a cruz. E aí termina com o céu. Então, esse é o objetivo da graça de Deus. Essa é a dinâmica do Evangelho, essa é a caminhada da redenção. Ok? Então, meus amigos, estão conseguindo me ver de novo aí? Beleza. Então, eu esqueci de falar algo muito importante para finalizar. Por que a lei nos humilha? Por que a lei nos quebranta? Porque não há como conhecer a graça de Deus sem primeiro conhecer a lei. Um grande exemplo disso são as estrelas. Se eu olhar para o céu agora, elas estarão lá. Mas pela manhã eu não consigo ver o brilho das estrelas. Só que elas continuam lá. De manhã, as estrelas estão nos céus, mas eu não vejo o brilho delas. Por quê? Porque tem o sol. E o sol impede de ver o brilho das estrelas. Eu só consigo ver o brilho das estrelas na escuridão da noite. Ou seja, aplicando para a lei e graça, nós só podemos conhecer o brilho da graça se primeiro descobrirmos a escuridão do pecado. Entende? Então, não há como conhecer a extensão da graça se primeiro conhecermos a extensão da queda. Por isso que Jesus disse, entre o fariseu e o publicano, quem voltou justificado? O fariseu que batia no peito de cabeça em pé, dizendo eu sou bom, ou o publicano que dizia quão miserável eu sou. Não é? Então, Jesus falou que foi o publicano que voltou justificado, não o fariseu. Então, enquanto não tivermos consciência da nossa condição humana perante Deus, nunca poderemos conhecer a sua graça. Por isso, meus amigos, eu deixo um desafio para vocês. Precisamos atrair pessoas, pregar o evangelho de Cristo, não por causa de milagres ou bênçãos ou benfeitorias que Deus pode dar. As pessoas não estão indo para o evangelho, para as igrejas, para Cristo, pelo que ele fez na cruz, mas pelo que ele pode dar a partir da cruz. Isso não é evangelho. O evangelho é cruz, é redenção, é pagamento de uma dívida, que isso precisa ser pregado em amor, principalmente em esperança. Lembre-se, a lei é o diagnóstico, a graça é a cura. A lei mostra como eu estou, mas a graça pode mostrar quem eu posso ser por causa da obra de Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o resumo que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Amém? E eu encerro por aqui. Espero que você faça bom proveito no material, tá? E possa pregar e ensinar para outros também. Amém? Marcelo, eu posso fazer aquele convite lá? Claro, por favor. Vamos lá, então. Muito bem, gente. Eu quero fazer um convite para você aqui especial. Eu vou fazer a terceira edição de um seminário online, tá? Fazer um merchan aqui. Eu vou rodar agora, dia 2 de maio a 10 de junho, um seminário online com o tema Apocalipse. É a terceira edição do seminário que eu criei com minha esposa, chamado Conexão Bíblia. Conexão Bíblia, a primeira edição foi da eternidade até a Terra Prometida, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois eu trabalhei a vida e ministério de Jesus. E agora estou trabalhando o livro de Apocalipse. Como é que vai funcionar esse seminário? 12 aulas, tá? 12 aulas às segundas e quintas, de 7 da noite até 8h30, tá? 1h30 de aula só. As aulas serão ao vivo, via plataforma Zoom, tá? E caso você queira participar e não consegue estar nesses dias, as aulas também ficam gravadas em um grupo exclusivo para os alunos participantes do seminário. Então, é um seminário onde eu vou abordar o livro de Apocalipse, são 12 aulas, cada dia vai ter um tópico diferente. Vamos trabalhar, eu vou passar para vocês a arte, tá bom? Depois eu passo para a Marcela, mas vai ter visão panorâmica do livro, perspectivas aplicacionais, interpretativas do livro, marca da besta, pós ou pré-amilenismo, pré-meso e pós-tribulacionismo, a besta, o dragão, tudo de Apocalipse eu vou trabalhar com fidelidade textual, tá? E são 12 aulas bem profundas acerca de Apocalipse. Eu tenho certeza que você não vai
a se arrepender caso queira participar desse seminário, tá bom? Ele tem um custo, R$ 69,90, todo o curso, tá? R$ 69,90. E todos aqueles que quiserem participar receberão exclusivamente o e-book da minha autoria mesmo, o e-book de Apocalipse, com todo o material que eu vou disponibilizar nas aulas, tá bom? Então, R$ 69,90, 12 aulas ao vivo e gravadas, tá bom? E eu vou mandar para você aí depois, totalmente online. Depois eu vou mandar a arte com todo o currículo que será trabalhado. E se tiver mais alguma dúvida, por favor, me consulta, tá bom? Então, assim, muito obrigado. Espero você lá no nosso seminário, dia 2 de maio, tá bom? E que Deus abençoe vocês. E muito obrigado pelo convite aí de participar mais uma vez dessa aula aí, tá bom? Então, Marcela, tá contigo. Muito obrigada, Benjamin. Deus abençoe. Foi bênção demais. E que bom, gente. Então, nossa última aula aí. Muito bom estar com vocês sempre. Deus abençoe, que vocês continuem aí nessa jornada, né, de conhecer mais o Senhor, através da palavra dele e também do relacionamento com ele. Amém? Deus abençoe. Vamos tirar uma foto, né? Tirar nossa foto. Deixa eu tirar aqui. Só tirar minha marcação aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Silvia até apareceu, oh, coisa boa. Então vem, mãe. Minha mãe estava aqui escutando. Peraí. Ai, Jesus, vem pra cá. Uau. 1, 2, 3 e já. Deixa eu mandar lá no grupo. Espera só um pouquinho. Tá pronto? Só mais uma para garantir. Cadê? 1, 2, 3 e já. Pronto. Vai logo. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, Benjamin. Deus abençoe. Tchau, tchau. Essa irmã Silvia é que é de lá da Bahia? Uhum. Todas aí da Bahia, inclusive a Kátia. Deus abençoe, irmã Silvia. Tá fechado o seu áudio. Amém. Cheguei um pouco atrasada, mas foi bênção. Pude pegar uma parte. Não entendi, fala de novo. Cheguei um pouco atrasada, mas consegui pegar uma boa parte. Não, não tem problema, não. Eu gravei, eu vou mandar lá. Aí certo. Você vê o início. Ok. Deus Sua abençoe. mãe é bela, viu? Uau. Obrigada. Ora por ela, que ela acabou de chegar do hospital, minha filha. Estava só a graça. Deus já entrou com providência. Se já está em casa, é sinal de milagre feito. Amém. Em nome de Jesus. Até. Até. Um beijo. Beijo no Isaac. Certo. Tchau, tchau. Tchau. Isaac?